Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos começar um novo tópico da nossa gramática, e um tópico muito bem quisto pelos nossos alunos, claro, e também pelas provas de concurso público, que é o tópico crase, ok? Eu sei que muitas pessoas carregam marcas e traumas profundos em função da crase, mas meu objetivo com você aqui é justamente transformar essas dúvidas, transformar essas queixas, transformar esses problemas que a crase um dia te ofereceu em solução, a fim de que a partir deste curso você possa fazer das questões de crase um instrumento poderosíssimo para alavancar as suas notas em provas de concursos públicos, ok? Veja comigo a tela, por gentileza. Primeiro ponto, queridos, é entender o seguinte, que a palavra crase significa fusão. Ok? A palavra crase significa fusão. Na literatura, a palavra crase já era utilizada. A gramática se apropriou da terminologia depois. Na literatura, o que acontece? Em escansões poéticas, quando há o encontro de duas vogais diferentes, duas vogais de sonoridades diferentes, dá-se o nome de elisão. A elisão ocorre quando duas vogais diferentes, um A e um I, por exemplo, se encontram. Aí ocorre uma elisão. Agora, no momento em que unem-se duas vogais idênticas, nós chamamos isso na literatura de crase. Na crase são duas vogais quaisquer, desde que idênticas. A com A, E com E, I com I, O com O, U com U. Na literatura é assim. Os gramáticos pegaram a nomenclatura que já era própria da literatura e trouxeram para os estudos gramaticais. E esse estudo marcou a fusão apenas do som do A na gramática, ok? Apenas do som do A. Essa fusão é marcada por um acento. E o nome deste acento não é crase. O nome deste acento é acento grave. Acento grave, ok? Que também é conhecido como sinal indicativo de crase, ou seja, ele é um sinal indicativo de fusão, ok? Ele é um sinal que indica que ali houve uma fusão de dois vocábulos. Só que o primeiro ponto é o seguinte, você precisa entender que o emprego do acento é uma mera consequência, ok? O emprego do acento é uma mera consequência de uma fusão. Na verdade, você em provas não precisa estar tão fixamente atento à consequência, porque a prova vai te perguntar sobre as causas. Então você precisa ter mais atenção para as causas do que para as consequências, porque em relação a isso a banca gosta mesmo das causas. Veja comigo, por favor. Olha o que nós temos aqui de causa. O primeiro elemento da fusão é um A, e esse primeiro A necessariamente é uma preposição. O primeiro, obrigatoriamente, é uma preposição da língua portuguesa. Preposição esta que pode aparecer pelos seguintes motivos. Algum termo exige, algum termo exige. Quando eu falo de algum termo que exige, meus queridos, existem palavras que pedem preposições, não é verdade? E que palavras pedem preposições? Verbos, substantivos, adjetivos e advérbios. Qualquer uma dessas palavras pode pedir uma preposição. E quando pede uma preposição, nós estamos diante de uma relação de regência. Regência é quando um vocábulo pede uma preposição para o seu complemento, ok? E também eu posso ter uma preposição aparecendo para a formação de locuções. Formação de locuções. No caso das locuções, ninguém vai pedir a preposição. Ela simplesmente aparece para formar a locução. Mas o primeiro passo é entender que a primeira parte da fusão é a preposição, ok? A primeira parte é a preposição. Essa preposição, ela pode se fundir com as seguintes possibilidades. Possibilidade 1, se fundir com o a ou com as artigos definidos femininos da língua portuguesa. Pode se fundir também com 2, a e as, quando são
pronomes demonstrativos. E quando são pronomes demonstrativos, são equivalentes a aquela e aquelas, ok? Pode se fundir também com os pronomes aquele ou aqueles. Pode se fundir com aquela ou aquelas. Pode se fundir com aquilo. E por fim, terceiro foi esse. Quarto, pode se fundir com os pronomes relativos, a qual e as quais. Ok? Então veja que a preposição ela vai poder se unir a essas quatro possibilidades. Quatro possibilidades que dividimos em duas classes gramaticais. Aqui acima, claro, o artigo. E aqui abaixo, pronomes. Ok? Seriam essas as classes gramaticais que vão permitir a fusão. Então pare e pense. Sempre vai ser a preposição com alguma coisa. Sempre vai ser a preposição com alguma coisa. Ok? Essa alguma coisa é que você vai ter de analisar. Primeiro ponto. A parte mais explorada em provas é justamente essa aqui, ó. Preposição com artigo. Estou colocando para você aqui essa marcação em amarelo para que você não se esqueça, que é a parte mais cobrada em provas, ok? É a fusão de uma preposição a mais um artigo a ou as, ok? Veja comigo a tela seguinte que eu coloquei para você uma série de frases e chamei de caso 1. Caso 1, que é o caso do artigo. Como é que funciona o caso do artigo? Funciona assim, ó. Vou colocar para você o seu passo a passo de análise do caso do artigo. 1. Encontrar quem pede a preposição. Encontrar quem pede a preposição. É o seu primeiro trabalho, é encontrar o termo que pede a preposição. Lembrando que o termo que pede a preposição é quem? Verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Olha os exemplos que eu coloquei. Eu me referir a protestos, aos protestos, tanto faz. Mas você sabe que quem se refere a algo, queridos. Quem se refere a algo, ok? E por esse motivo, daqui me vem a preposição a. E se você observar, eu mantive essa mesma estrutura para todos os casos, ó. Me referi, porque essa é a parte mais fácil. Saber de onde vem a preposição. Eu me referi. Eu mantive todos aqui para você saber que a preposição, ela automaticamente vai aparecer em todos os casos. Então, primeiro passo, encontrar quem pede a preposição. Vem cá comigo. Vou colocar para você aqui observações. Observação 1. Quem pede a preposição, a preposição, pode ser chamado de termo regente ou subordinante. Quem pede a preposição, ele pode ser chamado de termo regente ou subordinante. Naturalmente, quem recebe a preposição pode ser chamado de termo regido ou subordinado. Isso é por uma relação lógica. Quem pede a preposição é quem manda. Então, quem manda, chamado de termo regente ou subordinante, aquele que gera a subordinação. Quem recebe a preposição é chamado de termo subordinado ou regido, ok? Observação 2. A preposição, quando exigida,
quando exigida, a preposição quando exigida é obrigatória. Queridos, essa é uma informação importantíssima. Quando algum termo pede a preposição, seja esse termo um verbo, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, quando a preposição é exigida, ela é obrigatória. Eu não posso abrir mão dela. O que eu quero mostrar para você aqui então? A forma verbal referir-se exigiu a presença da preposição a, e ela não vai exigir só aqui, ela vai exigir em todos os casos, ok? E a preposição, quando exigida, é obrigatória. Ou seja, em todos os casos, eu já tenho uma preposição a. Em todos os casos, eu já vou ter automaticamente uma preposição a. A preposição, ela é inegociável. Ela já está aqui, ó, em todos os casos. A preposição a já está aqui. Ora, pois, professor, o assunto é crase. Eu já encontrei a preposição. A preposição sozinha faz a crase? Não, porque eu preciso de uma fusão. 2, segundo passo. Avaliar se o artigo, você já encontrou a preposição. Avaliar se o artigo é obrigatório, melhor, eu vou colocar assim, ó. Avaliar se o artigo é proibido, vírgula, obrigatório, ou facultativo. Você vai fazer essa avaliação aqui agora. Você já sabe de uma coisa. A preposição já apareceu. A tua missão agora é avaliar se o artigo, se ele é proibido, se ele é obrigatório e se ele é facultativo. Eu não estou falando de artigo, estou falando de artigo. Artigo aparece antes ou depois do substantivo? Antes do substantivo. Então, na verdade, essas lacunas aqui, ó, para saber se eu poderei ter artigo, eu preciso olhar para os termos que estão à frente. Então agora, a minha missão é olhar para esses termos aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Eu quero avaliar agora se o artigo é proibido, obrigatório ou facultativo. Para fazer esta avaliação, meus queridos, eu proponho a vocês um teste, ok? Eu proponho a vocês um teste. E que teste é esse, professor? Veja comigo aqui na tela, por favor. Teste, vou colocar assim, ó. Teste POF. O que é POF? Para saber se o artigo é proibido, obrigatório ou facultativo. Para fazer esse teste, queridos, nós vamos nos valer da ordem sujeito, verbo e complemento. SVC. Principalmente desse aqui, ó, do sujeito. E por que a gente vai se valer do sujeito? Porque nós sabemos que gramaticalmente, a gente aprendeu isso lá no começo. O sujeito é uma expressão gramatical não preposicionada. Ele não é preposicionado, ele não recebe preposição, ok? Logo, queridos, qualquer a ou as no início de um sujeito qualquer a ou as no início de um sujeito só pode ser artigo. Ok? Só pode ser artigo. Qualquer a ou qualquer as no início de um sujeito, ele vai ser, portanto, um artigo da língua portuguesa.
Como é que a gente vai fazer esse teste então? A ideia é a seguinte: eu propus a vocês algumas orações para serem analisadas. Nós já sabemos que a preposição é obrigatória em todos os casos. Eu quero saber se as expressões que eu destaquei em laranja, se elas proíbem, se elas obrigam ou se elas facultam o artigo. Eu quero saber isso. Como é que eu faço? Eu vou pegar cada uma dessas expressões em laranja e vou transformá-las em sujeito de uma nova oração. Uma outra oração qualquer, uma outra oração simples, e vou transformar em sujeito de uma outra oração. Por exemplo, veja comigo no primeiro caso, protestos. Eu vou fazer uma oração com protestos sendo sujeito. Eu coloco para você da seguinte maneira. Olha só, protestos são fundamentais. Protestos são fundamentais. Olha o próximo. Eu coloco assim, ó, protestos ocorreram. Protestos ocorreram. Eu coloco para você assim, ó, protestos foram feitos. Queridos, qualquer oração, qualquer, eu criei 3 aqui, você pode criar quaisquer 3, ok? Quaisquer 3, ok? Veja comigo aqui, por favor. Quem é que são fundamentais? Protestos, sujeito. Quem é que ocorreram? Protestos, sujeito. Quem é que foram feitos? Protestos, sujeito. Avalie comigo, por gentileza. Essas frases que estão aqui, protestos são fundamentais. Protestos ocorreram. Protestos foram feitos, são frases aceitáveis do ponto de vista gramatical. Você, com a sua experiência, com a sua vivência na gramática da língua portuguesa, porque você é falante de língua portuguesa só desde o dia em que você nasceu, com a sua vivência de língua portuguesa, você sabe que essas frases são boas. Peraí, para trabalhar com a crase eu tenho que ter fusão de vogais iguais. Vem cá. Coloca um A aqui, ó. Coloca um As. Coloca um A. Coloca um As. Coloca um A. Coloca um As. A protestos são fundamentais. Péssimo. As protestos são fundamentais. Péssimo. A protestos ocorreram. Péssimo. As protestos ocorreram. Péssimo. A protestos foram feitos. Péssimo. As protestos ocorreram. Foram feitos. Também péssimo. Provando para você que eu não posso colocar nem A e nem As. Se eu não posso colocar nem A e nem As, o artigo feminino ali no caso, ele é proibido, obrigatório ou facultativo? Proibido. Motivo pelo qual, se ele é proibido, eu vou colocar apenas a preposição a nesta lacuna, ok? Só que eu sei que você está pensando, mas Elias, protestos é um substantivo masculino. Sim, e se você observar, esses aqui eu não posso colocar. Mas eu posso colocar os. Os protestos são fundamentais, os protestos ocorreram, os protestos foram feitos. Aí eu posso? Posso. Veja que eu poderia colocar sem o artigo ou com o artigo, mas é um artigo masculino, não trabalha para crase. Então, na verdade, o que eu poderia colocar aqui nesta lacuna seria a fusão da preposição a mais o artigo os. Assim, ó, aos protestos. Aí eu poderia? Claro que poderia. Eu me referi a protestos, eu me referi aos protestos. Professor, isso tem uma diferença de sentido, não tem? Até tem. Só que, lógico, isso depende muito mais de uma construção textual do que de uma frase isolada. Qual que é a ideia? Quando eu falo eu me referi a protestos, eu coloco protestos sem artigo, ou seja, eu estou falando de protestos quaisquer. Quando eu coloco um artigo, eu quero dizer eu me referi aos protestos, eu estou falando de protestos específicos, já previamente determinados em um texto. O texto sempre vai colaborar com a construção dessa informação. Mas detalhe importante. Primeiro, há uma diferença de sentido? Há. Segundo, as bancas costumam explorar essa diferença de sentido? Praticamente nunca, porque os examinadores já entenderam que esse é o ponto fácil do assunto. O que é explorado é a parte gramatical. A parte gramatical é explorada sempre, ok? Sempre. Eu posso empregar só a preposição ou posso empregar a preposição mais o artigo. Mas aqui, como o artigo não é um artigo feminino, eu não posso trabalhar com a crase, ok?
Vamos olhar o próximo. Eu coloquei, eu me referi, lacuna, manifestações. Eu vou transformar manifestações no sujeito de outra oração. E vem cá, isso é muito fácil. Ó, vou tirar. E vou colocar para você assim, ó. Agora, em vez de colocar protestos, vou colocar para você manifestações. Manifestações são fundamentais. Manifestações ocorreram. Manifestações foram feitos? Não, né? Foram feitas, ok? Porque, claro, como estou trabalhando com sujeito, meus queridos, não se esqueça. Sujeito concorda com o verbo, então eu preciso respeitar a concordância. Veja para mim essas frases. O que ocorreram? O que são fundamentais? Manifestações. O que ocorreram? Manifestações. O que foram feitas? Manifestações. Veja que todas essas frases possuem como sujeito manifestações. E mais, com a sua experiência de falante de língua portuguesa que você é só desde o dia em que você nasceu, a frase manifestações são fundamentais é aceitável. Manifestações ocorreram? Aceitável. Manifestações foram feitas? Aceitável. Agora veja comigo se eu poderia fazer isso aqui, ó. As manifestações são fundamentais, as manifestações ocorreram, as manifestações foram feitas. Posso? Posso. Então veja que essas orações elas podem existir com o artigo, sem o artigo. Se elas podem existir com o artigo ou sem o artigo, significa que ele é facultativo. Então agora o que eu sei aqui? Eu sei que eu já tenho uma preposição a, e essa preposição a pode se fundir a um artigo, porque eu sei que manifestações faculta a ocorrência do artigo. Logo, queridos, eu posso empregar só a preposição a, ou eu posso empregar a preposição com o artigo as, ok? As duas formas são corretas, as duas formas são adequadas, ok? Só a preposição ou a preposição com o artigo. Olha o exemplo de baixo. Eu me referi à manifestação dos caminhoneiros. Eu quero saber agora se manifestação dos caminhoneiros se proíbe, obriga ou faculta a ocorrência de um artigo. Vem cá comigo, por favor. Vou trazer para cá porque senão não vai caber, né? Eu coloco assim, ó. Manifestação dos caminhoneiros é fundamental. Manifestação dos caminhoneiros ocorreu. Manifestação dos caminhoneiros foi feita. Analise comigo cada uma dessas orações. Veja só o que temos. Quem é fundamental? Manifestação dos caminhoneiros, que é o meu sujeito. O que ocorreu? Manifestação dos caminhoneiros, que é o meu sujeito. O que foi feita? Manifestação dos caminhoneiros, que é o meu sujeito. Veja para mim, então, que eu coloquei manifestação dos caminhoneiros na posição do sujeito de cada uma dessas orações. Agora avalie comigo. A oração manifestação dos caminhoneiros é fundamental parece aceitável para você? Não muito. Manifestação dos caminhoneiros ocorreu parece aceitável para você? Não muito. Manifestação dos caminhoneiros foi feita parece aceitável para você? Não muito. Agora veja se fica melhor assim, ó. A manifestação dos caminhoneiros é fundamental. A manifestação dos caminhoneiros ocorreu. A manifestação dos caminhoneiros foi feita. Fica bem melhor. E sabe por que fica bem melhor?
porque eu não estou falando de uma manifestação qualquer. Eu estou falando de uma manifestação dos caminhoneiros, ou seja, no próprio texto eu já estou especificando de quem é essa manifestação. É um especificante preposicionado que me dá a referência da manifestação. Não estou falando de uma manifestação qualquer, é a manifestação dos caminhoneiros. E é justamente pelo fato de haver esse especificante preposicionado aqui que o artigo não é mais proibido, o artigo não é mais facultativo. Veja que o artigo passou a ser obrigatório. Ok? Volte comigo, por favor, então, porque nós já sabemos que aqui neste caso eu já tenho a preposição a e essa preposição a terá de se fundir a um artigo a porque manifestação dos caminhoneiros obriga a ocorrência do artigo. Então, se obriga a ocorrência do artigo, a preposição é obrigatória. O artigo é obrigatório, então eu vou precisar de um a dotado do acento grave, dotado do sinal indicativo de crase. Vejamos o caso de baixo. Eu me referi a essas manifestações. Venha comigo aqui, por favor, porque eu vou trocar para você esse sujeito. Vou trocar para você. Agora, a minha avaliação é em cima de essas manifestações. Aí eu coloco aqui, ó. Essas manifestações. Essas manifestações, claro, você vai ter de concordar, né? São fundamentais. Essas manifestações ocorreram e essas manifestações foram feitas. Com os devidos ajustes, ok? Avalie comigo então agora caso a caso. Quem é que são fundamentais? Essas manifestações, sujeito. Quem é que ocorreram? Essas manifestações, sujeito. Quem é que foram feitas? Essas manifestações, sujeito. Avalie comigo com o seu conhecimento de falante de língua portuguesa. Essas manifestações são fundamentais? Aceitável. Essas manifestações ocorreram? Aceitável. Essas manifestações foram feitas? Aceitável. Agora veja para mim. Essas manifestações são fundamentais. Essas manifestações ocorreram. Essas manifestações foram feitas. Veja que nenhuma delas é aceitável. E sabe por que não é aceitável? Porque o pronome demonstrativo essas rejeitam um artigo. Eles não admitem que o artigo acompanhe o substantivo. Rejeitam o artigo. Ora, então veja comigo aqui, por favor. Se o artigo agora é proibido, eu não tenho que fundir com a preposição, motivo pelo qual aqui eu vou empregar apenas um a, preposição sem o acento grave. Olha o de baixo. Eu me referi às mesmas manifestações. Eu já tenho a preposição a. Olha o que eu vou fazer para você, para facilitar o seu jogo. Ó. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso aqui. Tirar isso daqui. E vou colocar mesmas. Vou colocar mesmas. Olha o texto. Mesmas manifestações são fundamentais. Não fica bom. Mesmas manifestações ocorreram. Não fica bom. Mesmas manifestações foram feitas. Não fica bom. Agora veja se fica melhor assim, ó. As mesmas manifestações são fundamentais, as mesmas manifestações ocorreram, as mesmas manifestações foram feitas. Fica bem melhor. Porque com mesmas, que também é pronome demonstrativo, o artigo passa a ser obrigatório. Por isso, querido, já vou te dar um conselho enorme. Quanto mais você tentar decorar a regra de crase, maior é a sua chance de errar a questão. Crase não é um assunto para ser memorizado, é um assunto para ser entendido. Você precisa digerir a crase e não receber de forma prescritiva uma série de regras, porque aí sim a gramática se torna aquele conjunto de regras cravejado de uma grande gama de exceções. Não, pronome mesmas obriga o artigo. Eu estou te provando por que obriga o artigo.
Veja comigo então, portanto. Eu sei agora que aqui neste caso a ocorrência de um artigo feminino definido e plural é obrigatória, que proíbe o artigo. Aqui agora obriga o artigo. Então, se obriga, eu vou colocar a mais as com crase, ok? Vamos olhar agora, por exemplo, ao que acontece com suas manifestações. Aliás, vamos aproveitar o plural. Olha para mim no minhas manifestações. Minhas manifestações. Olha só, minhas manifestações, eu venho aqui e troco. Tiro isso daqui e eu coloco minhas. 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 Olha como ficou. Minhas manifestações são fundamentais. Minhas manifestações ocorreram. Minhas manifestações foram feitas. Todas são orações aceitáveis. Aceitáveis, gramaticalmente aceitáveis. E se eu fizer isso aqui, professor? As minhas manifestações são fundamentais. As minhas manifestações ocorreram. As minhas manifestações foram feitas. É aceitável também? É aceitável. Provando para você agora que o artigo não é proibido e nem é obrigatório. Eu posso fazer a oração com o artigo ou sem o artigo. Então o artigo é facultativo. E é isso que a gramática da língua portuguesa nos mostra. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo. Então vem cá. Se o artigo é facultativo antes de pronome possessivo, eu sei o seguinte, que minhas manifestações não proíbe, não obriga. Na verdade, minhas manifestações faculta a ocorrência de um artigo. Só que neste caso é o artigo as que é facultativo. Como o artigo as é facultativo, eu posso colocar só a preposição a, ou eu posso colocar a preposição e o artigo as com crase. Vamos no de baixo. Algumas manifestações. Vem cá, vou trocar para você. Vou colocar algumas. Algumas manifestações são fundamentais. Algumas manifestações ocorreram. Algumas manifestações foram feitas. Veja comigo. Algumas manifestações são fundamentais. Aceitável. Algumas manifestações ocorreram. Aceitável. Algumas manifestações foram feitas. Aceitável. Agora veja comigo isso aqui, ó. E se eu fizer assim, ó? As algumas manifestações são fundamentais. Péssimo. As algumas manifestações ocorreram. Péssimo. As algumas manifestações foram feitas. Péssimo. Provando para você que o artigo é proibido em todos esses casos. Porque o pronome indefinido algumas rejeita a ocorrência de artigo. Então, veja comigo, por favor, que neste caso, o artigo, ele é proibido. Se ele é proibido, não há nada para fundir com a preposição a e, naturalmente, nessa lacuna, eu posso empregar apenas um a sem acento grave, porque é apenas uma preposição. Outras manifestações. Vem cá. Vou testando com você cada um deles, porque eu quero que você aprenda a testar, ok? Você é um indivíduo capaz de raciocinar e testar as formas para que você as aprenda. Olha só, outras. Veja comigo, por gentileza, o que acontece. Outras manifestações são fundamentais. Aceitável. Outras manifestações ocorreram. Aceitável. Outras manifestações foram feitas. Aceitável. Vem cá. As outras manifestações são fundamentais. As outras manifestações ocorreram. As outras manifestações foram feitas. Veja que também é aceitável. Provando a você que o artigo, neste caso, ele é facultativo. As formas com artigo ou sem artigo existem. Aí você decora, a crase é proibida antes de pronome indefinido. Não. Peraí. Outras é um pronome indefinido. E veja que neste caso o artigo é facultativo, mas você não está aqui para decorar regras. Você está aqui para entender o motivo pelo qual as causas ocorrem e provocam como consequência o acento grave. Então vem cá comigo, por favor, porque você acabou de perceber que neste caso o artigo é facultativo. Então, além da preposição a, eu posso, não é que eu deva, eu posso ter o artigo as. Ou seja, eu posso empregar somente a preposição a, ou posso empregar a preposição mais o artigo as, ok? Só que neste caso,
eu não posso me esquecer do acento grave. Deixa eu me colocar aqui tudo da mesma cor, para ficar igualzinho. Ok? Veja comigo, o primeiro caso, eu me referi a sua manifestações, não, né? Eu me referi a sua manifestação. Deixa eu me corrigir aqui, ó, manifestação. Ok? Agora sim, erro de digitação, peço perdão. Ok? Eu me referi à sua manifestação. Queridos, vem aqui comigo, por favor, que eu vou trocar para você essa expressão, porque vai ter de ficar agora no singular. Eu digo assim, ó, sua manifestação é fundamental. Sua manifestação foi feita. Sua manifestação ocorreu. Analise comigo em todos os casos. É a mesma ideia. O que é fundamental? Sua manifestação. O que foi feita? Sua manifestação. O que ocorreu? Sua manifestação. Sujeito em todos os casos. Acompanhe comigo aqui, por favor. Sua manifestação é fundamental. Aceitável. Sua manifestação foi feita. Aceitável. Sua manifestação ocorreu. Aceitável. E se eu fizer isso aqui, ó? A sua manifestação é fundamental. Aceitável também. A sua manifestação foi feita. Aceitável também. A sua manifestação ocorreu. Aceitável também. Ou seja, estou provando para você que diante do sua, que é um pronome possessivo da língua portuguesa, o artigo, repito, o artigo é facultativo. Então, o artigo é facultativo no caso do pronome possessivo. Vem cá comigo, então. Porque aqui eu sei que eu tenho a preposição a, mais um artigo a, porque eu sei que aqui é facultativo. Então eu posso empregar só a preposição a, ou eu posso empregar a preposição e o artigo, que é singular, com o sinal indicativo de crase. Ok? Vamos ao penúltimo. Eu me referi a uma manifestação. Vem cá, ó. Vou tirar. No lugar aqui, ó, vou colocar uma. Uma. Analise comigo. Uma manifestação é fundamental, aceitável. Uma manifestação foi feita, aceitável. Uma manifestação ocorreu, aceitável. Agora faz isso aqui para mim, ó. A uma manifestação é fundamental, horrorosa. A uma manifestação foi feita, horroroso. A uma manifestação ocorreu, horroroso, provando a você que o artigo é proibido. E sabe por que o artigo é proibido? Porque não há sentido empregar um artigo definido junto com um artigo indefinido. Então eu já tenho um problema, motivo pelo qual eu sei que aqui o artigo definido é proibido. Se é proibido, não há o que fundir com a preposição a, e aqui, portanto, eu só posso empregar a preposição a sem qualquer fusão. Ok? E por fim, eu me referi a fazer manifestações. Aqui no caso, como vai ser um verbo, a gente precisa trabalhar com uma oração que admita sujeito oracional. Eu vou trocar para você aqui, ó. Vou colocar aqui na primeira. Só na primeira você vai entender. Fazer manifestação é fundamental. Deixa eu apagar as outras aqui, porque nas outras não vai dar para testar por ser um sujeito oracional. Olha só. O que é fundamental? Fazer manifestação. Isso aqui você já sabia. Sujeito. E essa oração é aceitável. Agora vem comigo e faz isso aqui, ó. A fazer manifestação é fundamental. Fica bom? Não. Porque no caso o verbo não aceita artigo. O artigo é uma classe gramatical ligada aos nomes. O verbo não aceita artigo. Ah, professor, mas e naquelas possibilidades em que a gente substantiva o verbo? Quando você substantiva um verbo, você só usa artigo masculino e não feminino. Então não vai participar da crase. Motivo pelo qual você já sabe que esse artigo aqui é proibido. Então o verbo não vai aceitar esse artigo. O artigo feminino aqui no caso ele é proibido. Aqui no caso, então, eu só vou empregar apenas a preposição a, ok? E assim ficamos
com essa análise aqui total. Antes de darmos continuidade, eu quero analisar com você dois casos especiais que aqui estão, que são esses dois aqui, ó. Quero analisar com você esses dois casos aqui, ó. Por que eu vou analisar para você com cuidado esses dois casos? Veja que nos dois eu tenho o famoso pronome possessivo. Pronome possessivo sua, pronome possessivo minhas. E eu te provei nos dois casos que, quando há pronome possessivo, o artigo, eu repito, o artigo é facultativo, ok? O artigo é facultativo. Falar em artigo facultativo não significa falar em crase facultativa. E eu preciso que você tenha muito cuidado com isso e eu vou te mostrar por quê. Olha a tela. Eu me referi à sua manifestação. Queridos, neste caso, olha só o que pode acontecer. O artigo é facultativo, já sabemos disso. O pronome possessivo faculta a ocorrência do artigo. Se faculta a ocorrência do artigo, eu posso empregar só a preposição a. E só a preposição a é assim. Se eu quiser, eu posso empregar a preposição e o artigo. Se eu quiser colocar a preposição e o artigo, é só fazer assim. Quero tirar o artigo, faço assim. Quero colocar o artigo, faço assim. Quero retirar o artigo, faço assim. Quero colocar o artigo, faço assim. Ou seja, eu tenho aqui neste caso, ó, artigo facultativo, e crase facultativa. E crase facultativa. Tem os dois. Olha para mim no outro. Vou te mostrar. Você já sabe que a preposição é obrigatória e o artigo é facultativo. O artigo agora é o artigo as. Então, vem comigo e pensa. Pensa. Eu posso botar só a preposição. Mas se eu quiser, eu posso colocar o artigo junto. E como é que eu coloco o artigo? Só assim? Não. Por quê? Olha aqui, ó. Se eu coloco só um A com acento grave, eu estou mostrando que é A mais A. Só que aqui eu não preciso de um outro A, eu preciso de um AS. Ou seja, neste caso, se eu coloco o acento grave em cima deste A, eu estou errando. Porque para fazer da forma correta, eu não posso colocar só o acento grave. Eu preciso colocar o acento grave e o S. Ok? De maneira semelhante, aqui está a preposição e o artigo. Eu quero retirar o artigo. Vem cá comigo. Se eu quero retirar o artigo, eu posso só fazer isso aqui? Não, porque na verdade, se eu fizer isso que eu acabei de fazer, eu estou mantendo apenas o artigo e abrindo mão da preposição. E eu disse a você que a preposição onde ela aparece, ela é obrigatória, meus queridos. Eu não posso abrir mão dela, eu não posso. Então veja comigo, por gentileza, que fazer isso aqui compromete a correção gramatical do meu trecho, compromete a estrutura do meu trecho. Então, queridos, veja para mim que aqui é um caso em que você percebeu que o artigo é facultativo. É facultativo. Vírgula. Mas a crase. Olha só. Mas a crase. Se eu colocar só um A e eu colocar o acento grave, eu estou colocando um artigo singular com uma expressão plural. Então não posso. Mas a crase é proibida se eu colocar só o A, ou se eu colocar um as, eu obrigatoriamente teria de colocar o acento grave, mostrando que a crase passou a ser obrigatória. Mas a crase é proibida ou obrigatória. É proibida ou obrigatória, ok? Veja para mim que aqui agora, neste caso, eu estou diante de uma circunstância em que a crase ou é proibida ou é obrigatória. Entendeu? Ou é proibida ou é obrigatória. O artigo é facultativo. Mas se eu empregar só o A, eu não posso colocar o acento grave. Então a crase é proibida. Se eu colocar o as, eu preciso colocar o acento grave. Por isso a crase passa a ser obrigatória. Mas o artigo é facultativo. Queridos, por isso eu falei para você o seguinte: não queira decorar a regra de crase. Entenda. Porque na verdade, em outras palavras, não sei se você pôde entender, mas em outras palavras eu só vou ter mesmo uma crase facultativa quando eu tiver preposição, artigo facultativo e preposição e artigo têm exatamente a mesma escrita.
Aqui preposição e artigo têm escritas diferentes e como tem escritas diferentes eu não posso mais trabalhar na crase facultativa, ok? Então tome cuidado para não se confundir em relação a isso. Crase deve ser sempre entendida e é por isso que eu fiz esse bloco extenso e passo a passo porque eu quero que isso nunca mais seja dúvida na sua vida. Aliás, eu quero que isso seja solução para a sua vida, tudo bem? Solução, não mais dúvida. Ok? Veja comigo a tela, portanto, acompanhe aí, porque assim eu encerro com você esse primeiro bloco acerca do entendimento do acento grave e do sinal indicativo de crase. Tudo é uma questão de entendimento. Crase é um assunto para aqueles que têm bom senso. Se você tiver bom senso, você vai aprender crase. Se você for um sem noção, você não vai conseguir aprender crase. Brincadeira. Mas o que eu posso falar a você é o seguinte, é bom senso porque você precisa experimentar. Ah, professor, mas aí nas provas de concurso público eu vou ter que ficar experimentando toda vez? Eu vou te falar uma coisa. Se você testar algumas vezes ao longo dos seus treinamentos, você vai percebendo que essas formas vão começando a ficar internalizadas na sua cabeça. E essa internalização vai fazer com que os seus testes sejam muito mais automáticos e você resolva tudo com muito mais facilidade. Mas para isso eu te peço algo que eu estou te pedindo desde o começo do curso. Paciência. Treine, que você chegará ao resultado desejado. Forte abraço e até a próxima.